Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Gadelha e hoje iremos trabalhar com o componente curricular de ciências, com o tema misturas e tipos de misturas. E antes de aprofundar este tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de misturar objetos, materiais, entre outras coisas? Misturar alimentos. Quais alimentos vocês costumam misturar? Eu sei que tem muitos alunos aí respondendo estas perguntas que eu acabei de fazer. Isso mesmo, quando nós acordamos, que vamos tomar o nosso café da manhã. Pegamos lá a bebida, né, que é o café, junto com o leite e misturamos na nossa xícara, no nosso copo e bebemos. Isso é uma mistura. Então, nós fazemos mistura no nosso dia a dia, mesmo sem perceber. Tudo bem? E no almoço? Quando nós colocamos feijão, arroz no nosso prato, né? São refeições que nós fazemos no nosso dia a dia e que não pode faltar, né? O nosso feijão com arroz, que é muito gostoso e nutritivo. Essa também parece muito simples, mas é uma mistura e faz parte do nosso dia a dia. Compreenderam como é simples fazermos mistura? Certo? Então, vamos agora aprofundar um pouco mais, tá bom? Observe as imagens a seguir. Vamos lá. Quais desses alimentos costumamos misturar no nosso dia a dia? Observe os alimentos: arroz, farinha de trigo, leite em pó, água, feijão, café, achocolatado, suco de fruta em polpa. Observaram quantos alimentos nós temos aqui e que fazem parte do nosso dia a dia? Certo? Então, vamos agrupar estes alimentos. Veja que eles estão separados. Agora, vamos ver a combinação. Quais desses alimentos nós podemos misturar? Vamos agrupá-los? O feijão e o arroz é uma combinação perfeita, não é? Mesmo quando a mamãe faz lá o baião de dois, famoso, né? Que ela mistura o feijão, já cozinha junto o feijão com arroz, que aí forma esta comida que a gente chama de baião de dois, que é muito gostoso. É uma mistura. A mamãe fez sem se preocupar com esse conceito de ciências. É porque é prática do nosso dia a dia. Leite em pó com café. Aí eu coloquei leite em pó, mas poderia ser o leite na forma líquida, né? Que também fica delicioso. Depende do gosto de cada um. Água. Água combina com tudo. É essencial, né? E em quase todos esses alimentos tem que ter água, porque senão não dá para cozinhá-los. Mas a combinação que nós fizemos aí foi com suco de fruta em polpa, para fazer aquele suco delicioso. Dias quentes, a gente toma assim um suco gostoso, geladinho, para se refrescar. É maravilhoso, eu gosto. Você também? Eu sabia. Farinha de trigo e achocolatado. O que podemos fazer com essas duas misturas, com a mistura desses dois alimentos? Podemos fazer um bolo de chocolate delicioso.
para servir na festa de aniversário, no lanchinho da tarde. Não há quem resista. É muito gostoso, não é mesmo? Viram como nós fazemos essa mistura no nosso dia a dia e nem percebemos, não é mesmo? Certo. Agora nós vamos continuar. Você sabia que temos misturas espalhadas por todas as partes, na natureza e ao nosso redor? Exemplo, na água mineral que bebemos, no sorvete que chupamos, no perfume que usamos. Todos os produtos que utilizamos nas diversas situações da nossa vida têm a presença de várias substâncias misturadas. Agora que já falamos bastante sobre misturas, vamos para o conceito? Então, a mistura é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes. Como eu exemplifiquei lá, o nosso café com leite, o nosso feijão com arroz, são a união de duas substâncias diferentes. Todas as vezes que um material entra em contato com o outro, teremos a formação de uma mistura. Perceberam? Essas substâncias podem estar dissolvidas umas nas outras ou não. Voltando para o nosso exemplo, o café com o leite. Quando nós misturamos esses dois elementos, eles são dissolvidos um no outro. E ficam de uma forma que eu não consigo mais identificar quem é o café e quem é o leite. Então, eu posso dizer que essa mistura, ela é dissolvida, né? É uma substância que é dissolvida uma na outra. Mas pode ser que não dê para dissolver. No caso do feijão com arroz, nós misturamos, mas não é dissolvido o arroz no feijão e nem o feijão no arroz. Então, esse é um exemplo. Ficou claro para vocês? Tudo bem? Vamos continuar? Substâncias. Lembram que eu falei que mistura era a união de duas substâncias. Substâncias. Essa palavra substâncias não causou assim nenhuma curiosidade em vocês? Vocês conhecem essa palavra? Sim ou não? Só para vocês entenderem, aqui nós não vamos nos aprofundar nesses conceitos de substância, porque vocês vão ver esses aprofundamentos na vida escolar de vocês, tá bom? Aqui é só para a gente entender como surgiu essa palavra, nós vamos estudar um pouquinho sobre ela, certo? Então, substâncias. Elas estão presentes em praticamente tudo ao nosso redor. Água, no sal, gás carbônico, bicarbonato de sódio e etc. São alguns exemplos de substância. Percebem aí a água? Então, a água é uma substância. É? E o sal? O sal de cozinha que nós colocamos lá nas nossas refeições para dar um sabor melhor na nossa comidinha, é também uma substância. Tudo bem? Então, professora, substância eu ainda não compreendi. Então, vamos continuar vendo um pouquinho mais. Substâncias são grupos de moléculas iguais. E tá complicando, hein? Falamos de substância, agora vem a palavra moléculas. O que será isso? Moléculas. São nomes que não são comuns ainda, né, na sua vida escolar, mas como eu já falei, com o passar do tempo,
você vai se aprofundando e vai se acostumando com esses termos. Tudo bem? Então, vamos lá. Observem. Átomos e moléculas. Cada molécula pode ser formada por um grupo de átomos de um mesmo elemento químico ou por elementos diferentes. Eita, mais outra palavra. Átomos. Tá aparecendo mais uma aula de química. Mas ciências. São termos que eu preciso compreender para poder entender como se dá a mistura. Tudo bem? Então, molécula pode ser formada por um grupo de átomos de um mesmo elemento químico ou por elementos diferentes. Não se preocupe, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Aqui, molécula de água. Observem que a molécula de água, ela é formada por 2 hidrogênio e 1 oxigênio, que são o quê? Hidrogênio e oxigênio são gases. É gás. O gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, se eu tenho 2, por isso que a gente chama de H2O, porque eu tenho duas, né? Tenho 2 hidrogênio e eu tenho 1 oxigênio. Elementos químicos formam a molécula de água. Então, quando você diz, mas a gente não fala assim, me dá um H2O, mas tem aquele refrigerante, não é? Que a gente bebe, que chama-se H2O, certo? Então, esse é um exemplo, né, de substâncias, certo? Observem aí do lado, ó, átomos. Os átomos são um hidrogênio mais um hidrogênio, que formam 2 hidrogênios. E aí, eu tenho 2 hidrogênios mais um oxigênio, que vai formar uma molécula de H2O, que é a molécula de água, certo? É claro que para você se aprofundar mais, se você tiver curiosidade agora, é só você fazer uma pesquisa, tá? E se aprofundar. Vamos seguindo. Substâncias simples. Nós temos as substâncias simples, que elas são formadas por um único elemento. Por exemplo, o gás hidrogênio. Aí nós temos 2, né? 2H, que é formado o gás hidrogênio, H2. Nós temos o gás oxigênio, que é formado por 2, né, oxigênio, que é o O2. E o gás nitrogênio, que é por 2 nitrogênio, elementos nitrogênio. E o gás ozônio, né, que é formado por 3 oxigênio, que chama-se O3. Esse gás, desses 3, eu vou escolher para explicar para vocês sobre o ozônio. Esse gás, ele é muito importante para os seres vivos. Por quê? Porque ele impede, né, lá na camada de ozônio, ele impede que os raios ultravioleta penetrem diretamente aqui na Terra. Já pensou se nós ficássemos expostos ao sol? Não ia ter vida, né? Então, esse gás ozônio, ele é muito importante. Então, se você tiver mais curiosidade em se aprofundar sobre esses tipos de gases, fiquem à vontade, tá bom? Escreva no seu caderninho e vá estudando, certinho? Vamos lá. Substâncias compostas. Aqui é formado por 2 elementos diferentes, certo? Não são, lá nas simples, são por 2 iguais, 2 ou 3, né, elementos químicos iguais. Aqui não, são diferentes. Nós temos aí o ácido clorídrico, o cloreto de sódio, o gás carbônico e a água. Vamos pegar o mais simples, que é a água. Então, a água, ela é uma substância composta. Por quê, professora? Porque ela é formada por 2 elementos químicos diferentes, pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Perceberam a diferença? Lá nas substâncias simples, os gases, os elementos eram iguais, como o gás ozônio,
né? Os elementos lá eram iguais. E aqui na composta, não. Na composta, nós temos 2 tipos de elementos. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Certo. Então, enfatizando, na natureza não é muito comum encontrarmos essas substâncias puras. Geralmente são encontradas misturadas com outras substâncias. Tudo bem? Então, nós ficamos por aqui, tá? Com esses conceitos. E na próxima aula nós continuaremos. Tchau, crianças!